Amém, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aí na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, quando encontraram, digo amém. Amém. Está escrito: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Repete comigo: o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Amados, no versículo 13, começamos lendo Paulo dando um exemplo a respeito daqueles que vivem pela lei, que vive com base na velha aliança. Ele então faz uma comparação daqueles que pretendem agradar a Deus, aqueles que pretendem atrair a atenção, o favor de Deus, com base no merecimento próprio, com base no mérito próprio, na justiça própria. E então ele diz o quê? Que tais pessoas, quando eles ainda leem Moisés, ou seja, os livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros, os Pentateucos, essas pessoas, elas ainda estão de que maneira? Como que ele descreve? Que ainda há um véu colocado sobre eles. Ainda há um véu. Essas pessoas ainda estão com o coração que está cego e que não consegue enxergar a quem? Cristo. Não consegue ter revelação da pessoa de Cristo. Não consegue ter revelação da graça por meio do Senhor Jesus. Elas estão cegas quanto a Cristo. Não entendem isso. É isso que ele está dizendo. E ele diz no verso 14: Mas os sentidos deles se abotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu, o quê? Permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é o quê, irmãos? Removido. Então, não sei se os irmãos lembram, mas a Bíblia descreve que Moisés, lá no Monte Sinai, ele ficou 40 dias na presença do Senhor. E o que aconteceu é que porque ele passou um tempo na presença de Deus, o seu rosto, ele resplandecia. A feição, o rosto de Moisés, ela mudou. Ficou um rosto parecido com um rosto como se fosse de um anjo. Por quê? Porque ele contemplava a presença do Senhor. É isso que acontece com aqueles que passam tempo na presença de Deus. Eles são o quê? Mudados, transformados. A aparência deles é como que a aparência do Filho do Homem. Amém? Amém. É mudada. De tal forma que era necessário ele colocar um véu, para que aqueles que olhassem não pudessem ver aquele que era semelhante ao Filho do Homem. Então isso lhes era oculto, lhes era tampado por meio de um véu.
Então aqui ele descreve que aqueles que vivem pela lei, o véu ainda permanece no coração deles. Eles ainda não podem o quê? Contemplar a Cristo. E eles não entendem que por meio de Cristo o véu é tirado, o véu é removido. Foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Quando ele disse, está consumado, e morreu, o que aconteceu? A Bíblia fala que o véu do templo se partiu, se rasgou de cima embaixo. E isso simbolizando o quê? Que agora não existe mais véu. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus Pai. Agora, tanto eu quanto você, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nós podemos nos achegar a Deus confiadamente, com ousadia. Nós podemos adorar ao Senhor. Por quê? Porque nós somos bons? Não, mas porque o sangue do Senhor nos lava, porque o sangue dele nos purifica, porque por meio dele nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos aceitos por Deus, porque nós agora somos parecidos com Cristo, por meio do sangue dele. Amém? Amém. Isso é algo poderoso. E você precisa crer nessas verdades. Você precisa tomar posse de que você foi completamente transformado. Quando Deus olha para você, ele vê o que em você? A semelhança de Cristo. Aleluia. Isso é poderoso. Sabe, muitas pessoas não conseguem entender isso. Ainda estão presos no quê? Na antiga aliança. Ainda estão presos lá. Ah, mas como que eu sou parecido com Cristo se eu só faço coisa errada? Entende? Essa é a mentalidade. Eles ainda estão presos naquilo que eles fazem. E não coloca valor, não valoriza o sangue. Porque uma vez que a pessoa está presa no que ela faz, ela automaticamente está desprezando o sacrifício da cruz. Está desprezando o poder do sangue. Este é o problema. Então você precisa entender que você tem livre acesso à presença de Deus, não baseado no quanto você está sendo bom, não baseado no jejum, no quanto você está jejuando, no quanto você está nesses dias orando na presença. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com sangue somente. Amém. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo somente. Amém, irmãos? Deus te aceita, não pelo quanto você ora ou jejua, não pelo quanto você é certinho, pelo quanto você anda em santidade. Ele te aceita na presença dele, porque você já foi transformado. Amém. E está sendo transformado. Por causa do quê? Por causa do sangue. Amém? Amém. Por causa do Senhor Jesus. É exclusivamente por causa disso. Aleluia. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Exclusivamente por causa disso. Esses dias nós estamos nesse propósito de contemplar a Cristo. E cremos que, como diz a palavra do Senhor, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Amém, irmãos? Amém. Quantos creem que está sendo transformados de glória em glória? Jesus. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que é maravilhoso nisso daqui? Que nós estamos sendo transformados não pelo que nós fazemos, mas estamos sendo transformados por causa da verdade da palavra de Deus. Estamos sendo transformados porque o sangue do Cordeiro que tem sido derramado sobre nós tem dia após dia nos levado a ser cada vez mais parecido com Ele. Amém. Quanto mais você tem revelação de Cristo, mais você o adora. Mais você é aproximado por Ele. Quanto mais você tem revelação das verdades da palavra de Deus, mais apaixonado por Ele você fica. Amém. Amém, irmãos? Amém. E isso é maravilhoso. Então eu quero
que você entenda que nesses dias, tudo o que tem acontecido na sua vida é porque o Senhor te chamou e Ele está trabalhando em você. O Espírito Santo está trabalhando, está te transformando cada vez mais. Não tem nada a ver com você. É graça de Deus, é favor de Deus. Amém? E hoje eu quero falar um pouco a respeito de prosperidade. Prosperidade. E eu quero começar falando uma pergunta para você. Qual é a vontade de Deus para com a sua vida? Qual que é a vontade de Deus em prosperar você? Qual que é o propósito de Deus em te fazer uma pessoa próspero, uma pessoa próspera? Com base em que Deus quer te prosperar? Para você esbanjar nos seus prazeres? Para você mostrar para as pessoas? Para você se exibir? Será que esse é o plano de Deus em prosperar você? Porque nós bem sabemos que desde o princípio sempre foi vontade de Deus em prosperar os seus filhos. Amém? Amém. Se você olha para... Pega Abraão, por exemplo. O que Deus falou para ele? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele deixou tudo. E foi debaixo de uma palavra que Deus liberou na vida dele. E foi lá em terras estranhas, em meio ao deserto, vivendo em tendas, que Deus o prosperou. De tal forma que ele se tornou mais poderoso do que 5 reis juntos. Que as pessoas tinham esse medo. Tamanho que era a prosperidade desse homem, de Abraão. Um homem que cresceu grandemente, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida de Abraão. A prosperidade que Deus deu na vida desse homem não era vã. Não era para ele apenas se exibir. Não, tinha um propósito. O propósito era para que o nome do Senhor pudesse ser engrandecido. Amém. Para que o nome do Senhor pudesse se tornar forte. Amém? Amém. Outra pessoa que nós vemos o quanto Deus o prosperou, mas também tinha um plano, um propósito. Rei Davi. Sabemos que antes dele tinha qual rei? Rei Saul. E o reino de Saul não prosperou. Não é verdade? Não prosperou o reinado de Saul. E por que não prosperou? Qual que era a diferença? Por que o reinado de Davi foi muito próspero e o de Saul não? Porque Saul, o coração dele era para si mesmo. O coração dele, ele era atraído pelo quê? Pelas coisas naturais. O foco dele era o quê? Ter um reino grande. O foco dele era ele mesmo. O coração dele não estava em Deus. O foco não era Deus. O foco era a si mesmo. Era ver. Ele queria crescer para que as pessoas pudessem ver o quanto ele era grande. O quanto ele era uma pessoa, né, de poder. Entende? Mas enquanto Davi, o que nós lemos? Quando Davi se tornou rei, qual foi a primeira coisa que ele fez? Mandou ir buscar a arca da aliança. Por quê? Porque ele amava a presença. Porque, acima de tudo, o foco dele, o coração dele era a presença de Deus. É o que ele tinha em primeiro lugar. O que eu quero que você entenda nesses dias é que você precisa ter Deus acima de tudo na sua vida. Amém. Deus precisa ser acima que tudo. Entenda isso. Lembra dos mandamentos? Qual que é o primeiro? Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Sobre todas as
Isso inclui o quê? O que é mais precioso para você? Família? Filhos? Isso inclui que Deus tem que ser acima dos seus próprios filhos. Uau! Entende isso? Tem que ser acima que todas as coisas. Eu me lembro que um irmão uma vez pegou e falou para mim assim: olha, primeiro é Deus, segundo família e depois igreja. Na época eu não tinha muito conhecimento, eu falei, certo, entendi. Mas um dia um pastor pegou e falou assim para mim: peraí, como é que é? Eu falei, Deus, depois família, depois a igreja. Aí ele falou assim, é curioso, se Cristo é o cabeça da igreja, então você está separando, né? Passa, corta a cabeça e separa o corpo da cabeça. É assim que você está querendo dizer? Porque você está separando a igreja de Deus? Como é que funciona esse negócio? Eu falei, vixe, enrolou. Complicou. Ou seja, quando você coloca Deus em primeiro lugar, consequentemente, o que está junto, associado? A igreja. Ou seja, você tem zelo pela igreja. Né? Você tem um coração. Né? Ou seja, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É amar o próximo. É cuidar dos que são dele. É cuidar da noiva. É cuidar dos pequeninos. Entende? É a prova que você ama a Deus. É amar o próximo. Por isso que existe a igreja. A igreja é a oportunidade que você tem para mostrar o quanto você ama a Deus. Diga amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Então não separa as coisas, querido. É impossível separar isso. A prova de que você tem Deus acima de todas as coisas é amando o seu próximo. Amém, Jesus. Isso é maravilhoso. Deus te dá a oportunidade para você mostrar o quanto você o ama. Cuidando uns dos outros. Isso é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Amém. Então, voltando para cá, Davi, ele tinha esse coração. Um coração que tinha Deus em primeiro lugar. E qual que foi a prova de que Davi, ele amava a Deus mais do que o reino dele? Mais do que a casa dele? Qual que foi a prova? Certa vez, a Bíblia diz que ele estava meditando. E ele então falou para o profeta Natã: olha, eu tenho aqui essa casa, vivo numa casa de cedro, toda linda e maravilhosa. Mas a arca de Deus, numa tenda, está errado. O profeta então falou: olha, faça tudo o que está no seu coração. O que isso demonstra? Que Davi tinha um zelo pela casa de... Davi tinha um zelo pela casa de... Deus. Por que ele tinha um zelo pela casa de Deus? Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Aleluia. Entende isso? Porque ele amava, então ele tinha um zelo pela casa. E nós sabemos que a casa de Deus hoje é a sua igreja. Amém? A sua igreja. Então não tem como separar isso, querido. Essas duas coisas andam juntas. Quem ama a Deus, cuida da sua casa. Aleluia. Por isso que o reino de Davi foi um reino próspero. Por isso que ele prosperou, porque tinha um propósito. E o coração dele era um coração que estava alinhado com a vontade de Deus. Porque ele contemplava a Deus, ele amava a presença. Enquanto Saul amava o seu próprio reino. O foco dele era a sua própria prosperidade. Sabia que muitas pessoas hoje em dia são assim? O foco deles não é primeiramente a Deus, e sim o seu trabalho. Para outros, o seu foco é a sua empresa, ou o foco é a família. E depois, se sobrar tempo, se em alguma ocasião tiver a oportunidade, então ele pode tirar um tempinho para Deus. Entende?
Mas aonde você estiver, independente do que você esteja fazendo, Deus precisa ser maior do que tudo aquilo que você está fazendo. Amém, querido? Amém. Sempre precisa ser maior. Tem que ser. Eu te falo isso com toda certeza no coração, com toda convicção. Sabe, a maneira como você demonstra isso é esse zelo, é esse cuidado. Porque é muito fácil dizer que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, da boca para fora, sim ou não? Sim. Muito fácil. Até o ímpio fala que ama a Deus, não é verdade? Até o ímpio. Aí você pode chegar em qualquer e falar assim, você ama a Deus, o que ele vai dizer? Amo? Claro que eu amo a Deus. Mas é uma pessoa egoísta, avarenta, talvez lembra de Deus só no momento, no último caso, não é verdade? Ou se tiver um casamento, aí ele vai em alguma igreja, fica ao contrário, não quer saber de Deus, fala da boca para fora. Mas aqueles que amam a Deus têm zelo pela casa. Amém. Cuida da casa do Senhor. São pessoas que têm um cuidado e investem na casa. Investem não somente em obras, mas também investem financeiramente. Vendo quanto essas coisas estão ligadas na outra? Tudo isso fala de zelo. Amém, irmãos? Amém. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero contar um pouco da história de José. Vai lá para Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 40. Vai lá para o versículo 8. Tem um fato curioso na história de José. Quantos conhecem a história de José? Levanta a mão para me ver. Amém, a grande parte. Os irmãos sabem então que José, ele chegou certo momento na vida dele, que ele foi traído pelos irmãos, foi levado como escravo para o Egito, foi vendido lá no Egito, e ele então começou a trabalhar na casa de Potifar, não é isso? E certa vez a esposa de Potifar deu de cima dele, mas como ele era alguém que temia a Deus, ele jamais queria pecar contra o Senhor dele. Tá vendo? Esse amor pelo próximo. Então quem ama a Deus tem amor pelo próximo. Jamais então ele iria querer ficar com a esposa do seu Senhor. Ele não ousava. E ele mesmo fala, como eu cometeria tamanho pecado contra Deus. E acabou que ela mentiu, ela inventou uma história lá, falou que ele deu de cima dela e virou aquela confusão toda e José foi parar aonde? Na prisão. Na prisão. Então, a Bíblia fala que ali na prisão o favor de Deus era com José. E ali na prisão ele prosperou, acredite. Na prisão José prosperou. Ele ganhou favor ali do carcereiro, de tal forma que aquele que era responsável pela prisão confiava tudo nas mãos de José. Que coisa! Mas não para por aí. Então aqui no capítulo 40, nos é contada a história que 2 homens de confiança de Faraó foram presos. Quem eram eles? O copeiro e o padeiro. Eles desagradaram a Faraó e foram presos, encarcerados. Para onde que eles foram parar? Lá onde José estava. Que coisa. Veja bem, 2 pessoas de confiança, 2 pessoas próximas do rei.
Foram parar lá na prisão. E mais uma vez, o responsável ali pela prisão confiou aqueles 2 homens aos cuidados de José. José, esses aqui são os mais próximos do rei. Cuida deles para mim. Tudo que eles precisar aqui na prisão, serve eles em tudo que eles precisar. E ele então ficou responsável por eles. Então a Bíblia conta que certa vez José estava ali próximo deles, foi servi-los, e os 2 estavam com o coração abatido. Eles estavam meio que perturbados, assustados. E José olhou para eles e falou assim: o que está acontecendo com vocês? Vocês estão assim tão perturbados? E aí eles contaram: não, sabe o que é? É que nós 2 tivemos um sonho essa noite. E não há ninguém que possa interpretar o sonho para nós. E nós não estamos aqui inquietos, rapaz, por causa disso. E olha só o que ele diz aqui no versículo 8, Gênesis 48. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: eu posso interpretar porque eu sou bom, amém? É isso? Não. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Sim, porque toda glória é tributada a Ele, a minha igreja. Isso aqui é maravilhoso. Que percebe o coração de José? Veja o quanto isso é maravilhoso. Porventura não pertencem a Deus. Veja que Deus está em maiúsculo. Ele não está falando de uma forma geral, em deuses aqui, porque os egípcios também tinham seus deuses. Mas aqui ele estava falando do Deus Elohim. Aleluia. Amém. No original é Elohim. Ele citou o nome de Deus. Como se ele estivesse dizendo: porventura não pertencem a Elohim as interpretações? Contai-me o sonho. Então, ele estava querendo dizer o quê? Que Deus é o Deus que interpreta sonhos. Que Deus é o Deus dos sonhos, que pode interpretar os sonhos. Ele não atribuiu a ele, não mostrou para eles o quanto ele era bom, o quanto ele era uma pessoa especial. Olha, vocês são homens de sorte porque eu sou capaz de interpretar sonhos. Acredite, nesse momento aqui era o momento em que o ego poderia falar mais alto. Opa, é minha oportunidade. Que falar de Deus o quê? Esses caras nem religiosos são. Estão ali envolvidos na política. São pessoas próximas do presidente. E a oportunidade que eu tenho de sair desse lugar, eu vou falar de religião aqui, eu vou falar de Deus? Que nada! Eu vou falar o quanto eu sou bom. É agora que eu tenho a oportunidade de mostrar o quanto eu sou uma pessoa especial. Ele poderia ter esse pensamento. E com certeza ele foi tentado a isso. Mas não. Ele atribui toda a glória a Deus, a Elohim. Ele fala: Deus é o Deus que pode interpretar sonhos. Me conte o sonho. Me conte o sonho. Porque Deus vai revelar esse sonho para vocês. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia então nos conta que ambos contaram seus sonhos. E ele então interpretou o sonho dos 2 que estavam ali. E então José ele pega e fala: olha, lembra de mim. Lembra de mim. Depois ele fala: olha, Deus revelou o sonho, mas faça pelo menos uma coisa. Lembra de mim. Em uma oportunidade, lá adiante, eu quero sair desse lugar. Lembra de mim. Eu te falo. Aquele homem, o copeiro, que foi o que não foi morto, né? O padeiro foi morto. O copeiro lembrou de José? Passa para o próximo capítulo 41. Verso 1 em diante. Passados 2 anos completos. Quantos anos passaram? 2 anos.
Lembrou? 2 anos depois, Dorival. O homem esqueceu completamente, o copeiro esqueceu completamente. Quis nem saber. José o quê? Nada. Mas sabe, eu não sei se você consegue ver, mas isso aqui é mão de Deus, querido. É mão de Deus. Por mais que ele clamou, olha, lembra de mim. Né? Na hora que você estiver lá, numa ocasião oportuna, lembra de mim. Mas 2 anos se passou e absolutamente nada. Sabe por quê? Em algum momento, de repente as pessoas, ou até mesmo José, poderia se engrandecer e falar o quê? Foi por causa de mim. Por causa de mim eu consegui sair daquele lugar. Porque eu fui esperto. Porque eu aproveitei a oportunidade, eu soube aproveitar a oportunidade. Não. Deus fez questão de fechar o coração daquele homem. E ele esqueceu completamente da pessoa de José. Não lembrou de José. E foi o próprio Deus que moveu. Passados 2 anos, o que Deus faz? Dá um novo sonho. E para quem que é o sonho agora? Para Faraó. Quem é que deu o sonho? Deus. É Deus que estava trabalhando na vida desse homem. É maravilhoso isso. E olha só o que acontece aí no capítulo 41. Versículo 15 em diante. Faraó tem então um sonho, na verdade 2 sonhos. Ele fica muito injuriado porque os sábios, ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. Então nesse momento ele está lá injuriado porque ninguém conseguiu interpretar. E aí então o copeiro: epa, o senhor teve um sonho? Eu tive um sonho, rapaz, ninguém pode interpretar. Deixa-me contar uma história. Aquela vez que eu estava preso juntamente com o padeiro, ele contou a história, o que aconteceu. Estava eu e ele lá na prisão, tinha um jovem lá, ele interpretou nossos sonhos e de acordo com o que ele falou, aconteceu. Eu fui restituído à minha posição e o outro foi morto. Opa, manda chamá-lo. Chama ele. Então mandou chamar. Verso 15. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes o quê? Interpretá-lo. Faraó estava confiando em quem aqui? José. Em José. Engrandecendo a pessoa de José. Eu sei que você pode interpretar. Eu ouvi falar a seu respeito. Ele ouviu falar a respeito de quem? De José. Mas olha só o que José diz, verso 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Diga glória a Deus. Que coisa poderosa. Ele foi bem claro, bem objetivo aqui. Eita, peraí, isso não está em mim, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. É Deus que irá dar a resposta favorável a Faraó. É Deus. Se não for Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas é Deus que é poderoso, é Ele que pode mover na sua vida. É Deus que pode fazer alguma coisa. Veja, você consegue perceber o coração de José? Eu te pergunto, o que ele mais priorizava aqui? Será que José queria muito sair daquela masmorra, daquela prisão? Sim ou não? Sim. Sim! Será que esse era um dos objetivos dele? Sim ou não? Sim, certamente. Tanto é que ele aproveitou a oportunidade e ele falou para o copeiro: olha, lembra de mim, porque eu quero sair desse lugar. Depois você lê, você vai ver que ele fala
Exatamente isso. Eu quero sair dessa masmorra. Então, lembra de mim lá. Ele fala com essas palavras. Então, esse era um dos desejos do coração desse homem. Mas eu te pergunto, será que isso era o que estava em primeiro lugar na vida de José? O que estava em primeiro lugar na vida desse homem? Deus. A presença de Deus. Amém. Aqui ele teve a primeira oportunidade. Ele colocou quem em primeiro lugar? Deus. Ele teve uma segunda oportunidade. Ele poderia pensar, rapaz, aquela vez eu tive oportunidade. E eu peguei e fui falar de religião. Me dei mal. 2 anos se passou e nada. Quer saber? Eu agora vou ficar de bico calado. Não vou falar que eu sou pastor. Não vou falar que eu sou da igreja videira. Eu vou ficar quietinho. Não precisa saber. Eu vou aproveitar a oportunidade. Entende? Ele poderia pensar isso. Olha, Faraó, é verdade. Você ouviu falar, rapaz, eu sou bom. Pode falar que eu sou o cara do sonho. Eu vou interpretar esse negócio para você. Sou melhor, do que esses seus sábios aí. Pode contar comigo. Sim ou não? Ele podia ter agido assim, sim ou não, irmãos? Sim. Tinha uma reunião que eu tive com os pastores. Não ouvi da boca de um, ouvi da boca de muitos. Eles falaram assim: eu quando vou fazer negócio, eu não falo que eu sou pastor. Fiquei pensando, por que eu não falo que é pastor? Eles pegou e continuaram, falaram assim: quando a gente fala que é pastor, a gente vê a mudança na feição, o desprezo. A pessoa muda a feição na hora. Eu fiquei pensando comigo mesmo, falei assim: poxa, geralmente eu sou diferente. Às vezes eu faço questão de falar que eu sou pastor para ver se valoriza um pouco mais. Sabe por quê? Eu vejo como algo tão maravilhoso, tão gratificante. Mas eles falaram: não, eu nem gosto, eu faço de tudo para eles não saberem que eu sou pastor. Nem quero que eles fiquem sabendo que eu sou pastor quando eu vou fazer negócio. Ou seja, não, eu não, sou crente não, o que é isso? Sabe, José ele não se importou com isso, ele fez questão de demonstrar a fé dele. Amém. Mesmo diante de Faraó. Ele estava arriscando a oportunidade. não, eu pensei que você era um mago, rapaz. Você vem falar de religião aqui, que Elohim é esse? Se fosse pelo menos os nossos deuses aqui, eu nunca ouvi falar nesse Deus Elohim, não. Não, leva esse cara de novo para a prisão. Me faz perder tempo com um cara desse. A reação poderia ter sido essa. Mas ele foi ousado. Porque ele priorizava a presença. Amém. Porque Deus estava em primeiro plano na vida dele. Amém. O desejo de sair daquela prisão era segundo plano, estava em segundo plano. Mas o plano primário, principal, era contemplar a Deus. Era adorar a Deus. Era Deus acima de todas as coisas. Amém. Em nenhum momento ele se deixou se ensoberbecer. Em nenhum momento. Toda glória ele atribuiu a Deus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Amém. Então, qual foi a consequência? A Bíblia então nos conta a história que Faraó contou os 2 sonhos para ele. Primeiro ele contou o sonho das vacas. Ele viu 7 vacas gordas. Depois ele viu 7 vacas magras. As vacas magras devorou as vacas gordas, mas a feição delas continua a mesma, não mudou mesmo comendo as vacas gordas. E depois ele falou, olha o mesmo, e depois tive um segundo sonho, que nascia 7 espigas de milho, lindas, vistosas à vista,
E depois nasceu outras 7 espigas de milho mirradas, encroadas. E essas espigas de milho feias, mirradas, devoraram as 7 espigas lindas. E ele interpretou o sonho e disse: olha, Deus é que está nesse negócio. E Deus é que está avisando a Faraó, porque por isso que Deus deu 2 sonhos, porque Deus tem pressa no que quer fazer. E ele então interpretou, falou: olha, por mais que foram 2 sonhos, tem o mesmo significado. A interpretação é a mesma. Ele então fala: olha, as 7 vacas gordas, tanto as 7 vacas gordas quanto as 7 espigas lindas, vistosas, são o quê? 7 anos de abundância, de prosperidade. Mas depois virão 7 anos de seca, de miséria, de fome. E isso é simbolizado pelas 7 vacas magras e pelas 7 espigas mirradas. E aí ele pega e fala o quê? Ele podia ter parado aí. Isso que é maravilhoso. Está contente, Faraó? Interpretei os sonhos. Mas ele continua. O que ele fala? Faraó, faça o seguinte. Isso é tremendo. Faça o seguinte, Faraó. Levanta homens sábios, capazes. E durante esses 7 anos, separa a 5ª parte de tudo que produzir nesses 7 anos de muita abundância. E ajunta em celeiros. Faça isso, Faraó. Ele então foi buscar conselho com alguns outros lá. E eles concluíram: quem pode ser mais sábio que este homem? Do que você, José? Vamos ler? Olha só. Verso 33. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o que, irmãos? O Espírito de Deus. Em quem há o quê? O Espírito de Deus. Aleluia. Amém. O próprio Faraó, perceba que na fala de Faraó, Deus está em maiúsculo. E no original também é Elohim. O próprio Faraó entendeu a mensagem e ele mesmo falou: este homem José tem o espírito de Elohim. Ele não conhecia, irmãos, nunca tinha ouvido falar em Elohim, mas de repente o homem vem dando testemunho, vem engrandecendo o nome de Deus, vem adorando a Deus, vem priorizando a Deus, até que chega um momento em que o próprio Faraó fala: esse homem, de fato, tem espírito de Elohim. Tem o espírito de Deus. Quem pode ser mais grande? Quem pode ser mais sábio? Quem pode ser mais ajuizado do que esse homem? Pois ele tem o espírito de Deus. Ou seja, ele tem a vida de Deus. A vida de Deus está sobre ele. Diga glória a Deus por isso. Quem é que tem o Espírito de Deus? Amém. Aleluia. Por isso, querido, olha para cá, preste atenção. Quem há mais ajuizado e mais sábio do que você? Ora, você tem o Espírito de Deus. Amém. Você tem a vida de Cristo. Glória a Deus. Você já recebeu tudo o que é necessário para prosperar, para avançar. Amém?
Amém. Precisamos o tempo todo manter nosso foco no Senhor. Tempos como esse, tempos que ainda virão. Acredite, não pense você que o pior já passou e agora... Não. Muitos estudiosos que estudam economia estão falando que o pior ainda está por vir. Que é o quê? Economia. Então vamos passar por um tempo que há muitos anos não estamos vendo. O país, não somente o nosso Brasil, mas o mundo vai passar por um período de muita tribulação financeira. Muita. A crise vai ser grande. Entende? Preste atenção. Aqui tinha um propósito. E seriam 7 anos de muita crise aqui, nessa história. 7 anos de muita miséria. 7 anos de muita fome. Entende isso? O que é maravilhoso é que um homem se levanta, uma pessoa que adora a Deus acima de todas as coisas. É uma pessoa que teme a Deus e jamais ousou em pecar contra o Senhor, porque Deus estava acima de todas as coisas na vida dele. Uma pessoa que teve a oportunidade de sair daquele lugar, se apoiando nas suas próprias habilidades, no dom que recebera, mas em nenhum momento ele quis se engrandecer, atribuiu tudo a Deus. Então o que Deus faz? O que a história nos diz? Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Que coisa poderosa. Veja o porquê que ele foi levantado. O próprio Faraó fala. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso. Porque Deus te fez saber. Porque você tem o Espírito de Deus. Porque você é homem de Deus. Porque a vida de Deus está em você. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Amém, irmãos? Amém. É isso que Deus faz com aqueles que não se envergonham do nome dEle. Amém. É isso que Deus faz na vida daqueles que o ama acima de todas as coisas. Amém. Que independente da circunstância e do momento que está vivendo, Deus ainda permanece em primeiro lugar. Aleluia. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso demais. Quantas pessoas, nesse tempo de pandemia, deixou de congregar completamente? Eu fiquei sabendo de um caso aqui, eu falei assim: o que é? A irmã, ela tem acima de 60 anos? Não, tem não. Eu falei: mas não tem, é proibido ir para o culto só quem tem acima de 60 anos. Eles não. Eu falei: que coisa. Eu não esqueci. Não sei com quem que eu estava conversando hoje. Falou isso. Falou isso. Sabe, pessoa passiva. Aproveita o momento e fica acomodada. Sabe, não condenando a pessoa, mas em momentos como esse que você tem que mostrar que independente da circunstância, Deus continua sendo o primeiro na sua vida. Aleluia. Deus continua sendo prioridade. Sabe, José de repente falou assim: não é tempo agora de eu buscar Deus. É tempo agora de eu querer sair desse lugar. Vai chegar um tempo, depois que eu conseguir sair desse lugar, então eu volto, a buscar o Senhor com todas as forças. Mas eu agora tenho que priorizar sair desse lugar. Porque
como que eu vou poder servir a Deus aqui nesse buraco? Não tem como! Já viu que pessoas sempre ensinam assim? Não vai adiantar nada eu querer ser fiel a Deus num lugar desse. Então eu tenho que primeiro sair daqui. Até parece ser muito lógico, sabe? É muito prudente esse pensamento, tá certo. Mas sabe, ele poderia até realmente conseguir sair daquele lugar. Se ele priorizasse primeiro a saída dele. Mas eu não acredito que Deus iria o levantar e o exaltar como o levantou e o exaltou aqui. Isso é fato. Não iria. Não iria. O mais que ele ia alcançar era o seu objetivo. Sair daquele lugar. Mas porque ele permaneceu contemplando o Senhor. Permaneceu colocando Deus em primeiro lugar. Então, Deus fez uma obra sobrenatural na vida daquele homem. Amém. Sobrenatural. Agora eu te pergunto, por qual propósito? Porque ele apenas queria sair dali? Será que Deus o prosperou, o fez governador de toda a terra do Egito? Porque esse era o desejo do coração dele? Porque ele foi alguém que sofreu demais, tadinho. Deus teve pena de José, um homem que foi, tão maltratado. Não, eu vou ter pena de José. Não, querido. Deus não é Deus que tem pena de pessoas. Pena. Não, Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E qual que era o plano? Administrar. E depois, por meio desse homem, por meio das mãos de José, Deus fez com que toda aquele país, não somente aquele país, mas como todos os demais países, pudesse ser sustentado por meio da mão de José. Amém. Amém? Amém. Deus prosperou aquele homem por um propósito, para sustentar uma nação, para sustentar nações, para matar a fome, para não permitir que todos morressem de fome. Amém, irmãos? Amém. É por esse propósito, é para esse propósito que Deus quer te usar. Sabe, em tempos como esse, você precisa manter o seu foco em Cristo. É buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe qual que vai ser a consequência? Deus irá prosperar você. Enquanto o mundo estiver padecendo, passando fome, Deus vai estar guardando você. De uma forma milagrosa, sobrenatural, você vai estar prosperando em meio à crise. Amém. E Deus vai usar você para abençoar aqueles que estão precisando. Amém. Amém. Vai te usar. Você precisa entender que aquilo que Deus faz na sua vida, Ele sempre faz por um propósito. E até mesmo a vontade de Deus em prosperar você é por um propósito. Então, Deus é a maneira dele trabalhar, principalmente em tempos de crise. É que Deus manifesta a glória dele na vida dos seus filhos. Não somente para os seus filhos esbanjar nos seus prazeres, mas para que por meio dos seus filhos o mundo possa alcançar favor. Então sabe por que o ímpio alcança favor? Sabe por que as pessoas alcançam favor? Não porque elas são boas, mas porque os filhos de Deus estão pisando nessa terra. O seu patrão alcança favor porque você está lá. E porque você está lá, Deus vai abençoar aquela empresa por causa de você. Por causa da sua adoração. Por causa do seu louvor a Ele ali o tempo todo. Porque você está ali trabalhando, está gastando o seu dia ali, mas Deus está acima do seu trabalho. Você tem a Deus acima do dinheiro, tem acima do seu trabalho. Não há nada maior do que Deus na sua vida.
Amém. Então Deus vai honrar você, vai levantar você, vai te prosperar, vai abençoar. E todos aqueles que estiverem à sua volta serão abençoados por causa de você. Porque você é alguém que contempla a presença dEle, que adora o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aqueles que adoram o Senhor, eles irão incendiar a outros. Irá incendiar, irá contaminar a outros também por causa dessa presença. Quantos entenderam essa mensagem? Amém, Jesus. Fique de pé onde você está. Para encerrar, Faraó fala a José: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Egito aqui aponta para o mundo. A vontade de Deus é fazer com que os seus filhos se tornem autoridades. E vai chegar um momento em que tudo isso irá se consumar. E Ele irá vir. E os seus filhos irão reinar juntamente com Cristo Jesus sobre toda a terra. Sobre todo esse mundo. Sobre todo o mundo. Porque Ele te faz rei e sacerdote. Ele te chamou para governar. E sabe quem que irá governar juntamente com eles? Aqueles que o adora e o contempla em toda e qualquer circunstância. Aqueles que colocam Ele acima de todas as coisas. Aqueles que amam a presença. Aqueles que abrem mão da justiça própria para que o nome dele seja engrandecido. Amém. Aqueles que não se envergonham em testemunhar de Cristo, mesmo em meio às autoridades, em meio de circunstâncias tão oportunas que parece que você tem que esquecer que você é crente. Mas é nessa hora que Deus quer que você dê testemunho daquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém, querido? Amém. O reino é para esses, o governo é para esses, a prosperidade sobrenatural, a prosperidade que vem do céu é para esses. Aleluia! Para esses, para os filhos que o contemplam, para os filhos que amam a presença do Senhor. Nessa noite eu quero desafiar você a orar aí onde você está.